Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a professora de Física Laís Correia e se você gosta de conteúdos de Física ou está se preparando para algum concurso ou vestibular que tenha Física no edital, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações porque aqui você encontra a resolução de questões de Física todos os dias. Questão da Unesp do ano de 2025 é a questão número 75. A questão diz assim: uma motocicleta M e um caminhão C trafegavam por uma rodovia retilínea no mesmo sentido quando o motociclista decidiu ultrapassar o caminhão. A figura que representa a visão superior dessa rodovia mostra os dois veículos no instante t igual a 2 segundos, momento em que se iniciou a ultrapassagem, e no instante t igual a 10 segundos, momento em que se encerrou a ultrapassagem. Então a gente tem aqui também no gráfico, né, o eixo 2 segundos, 10 segundos aqui no eixo X, início, né, da ultrapassagem, término da ultrapassagem. No gráfico estão representadas em função do tempo as velocidades escalares da motocicleta e do caminhão. Então tem a velocidade no eixo Y da motocicleta e do caminhão. Considerando desprezíveis as dimensões da motocicleta e sabendo que o comprimento L do caminhão é dado pela diferença entre os deslocamentos desses dois veículos no intervalo de tempo de duração da ultrapassagem. Então, qual vai ser o valor de L? Bom, pessoal, para isso a gente tem que rever um conceito muito importante, né? Que é o conceito aqui do gráfico velocidade versus tempo. No gráfico velocidade versus tempo, a área é numericamente igual ao deslocamento, tá? Então, pela equação lá da velocidade média, se você não lembrasse esse conceito, a gente conseguiria visualizar bem facilmente ΔS sobre ΔT. Então, se eu tenho um gráfico velocidade versus tempo, multiplicando aqui, o que eu vou ter de área, né? Eu vou ter o meu deslocamento, tá legal? Então esse conceito é muito importante, cai demais nos vestibulares, é muito importante você estudar, tá? Lembrando, pessoal, que esse aqui é um print do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer todo o conteúdo de física, desde cinemática até física moderna, resumido para você. Então vamos retornar. Então, se eu tenho um gráfico velocidade por tempo, a área desse gráfico vai ser numericamente igual ao meu deslocamento. O que ele fala aqui? O comprimento do caminhão L é dado pela diferença, ou seja, pela subtração dos deslocamentos desses dois veículos no intervalo de tempo de duração da ultrapassagem, ou seja, não é tudo, é de 2 até 10 segundos. Então eu tenho que o meu ΔS da motocicleta vai ser toda essa figura aqui até aqui embaixo. E o meu deslocamento do caminhão é essa figura aqui durante a ultrapassagem, tá? É sempre da linha grossa até a linha de base de referência do eixo X. Então eu tenho isso tudo e tenho esse pedacinho aqui do caminhão e da motocicleta. Então ele fala que o comprimento L é a diferença, ou seja, isso tudo menos isso aqui. O que vai sobrar? Vou apagar, tá? Vai sobrar somente essa área aqui. Eu diminuir isso tudo desse pedacinho, vai sobrar só isso aqui. Isso aqui é o meu L, é o comprimento do caminhão, tá legal? Então basta eu fazer essa área. Aqui eu tenho um trapézio retângulo, os dois ângulos de 90 graus. Então aqui eu tenho a minha base maior, aqui eu tenho a minha base menor e aqui eu tenho a minha altura. Então, se a minha área é numericamente igual ao meu deslocamento, se eu estou fazendo a diferença aqui, eu já vou encontrar o comprimento encontrando essa área. Então, o comprimento vai ser igual a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2 somente dessa figura aqui. Então, eu tenho a base maior vai de 5 até 10. Então, 10 menos 5 vai ser 5. A base menor vai de 5 até 8. Então, 8 menos 5, 3. A altura vai de 2 até 10, então 10 menos 2, 8, dividido por 2.
Vamos fazer o que está dentro do parênteses, 5 mais 3, 8 vezes 8 dividido por 2. 8 vezes 8, 64. 64 dividido por 2 vai dar 32 metros. Resposta letra B. Vou marcar aqui para vocês tirarem um print. Então, pessoal, muito importante estudar aí, né, que a área é numericamente igual ao deslocamento num gráfico velocidade versus tempo. Isso cai demais nos vestibulares, tá legal? Bom, pessoal, é isso. Questão número 76. A questão diz assim: um canhão dispara um projétil horizontalmente. Aqui, ó, projétil sendo lançado horizontalmente do alto de um penhasco, em um local onde a aceleração da gravidade é g, conforme a figura. Sabendo que os intervalos de tempo entre as imagens do projétil mostrado nas figuras são iguais e desprezando a resistência do ar, o módulo da velocidade v0 com o qual o projétil foi disparado é... Bom, pessoal, se a gente olhar a figura aqui, a gente tem que o projétil foi disparado com uma velocidade v0, a gente tem aqui um deslocamento horizontal d, maiúsculo, e uma alturinha aqui vertical hzinho. Tá? Então, ele quer que a gente encontre essa V0 em função desses dados. Lembrando, pessoal, a gente tem que lembrar alguns conceitos aqui no lançamento horizontal, né? A gente sabe que no lançamento horizontal, na horizontal, ou seja, em X, a gente sabe que o nosso movimento é uniforme, ou seja, a velocidade em X ela é a mesma durante todo o movimento. Então, se a velocidade é constante, eu sei que velocidade é deslocamento sobre tempo. Então, se eu sei que o meu deslocamento é meu alcance na horizontal, então eu sei que a minha velocidade OX vezes o meu tempo de queda é igual ao meu alcance, tá? Na horizontal. Então, essa formulazinha aqui já pronta, que esse aqui são prints do meu e-book de equações, né? Conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer todo o conteúdo de física resumido para você, desde cinemática até física moderna. Então, eu já entrego tudo prontinho para vocês. Mas se você não lembrasse, só lembrar que no movimento horizontal, no eixo X, a velocidade é a mesma durante todo o tempo, tá? E em Y, o que é que vai acontecer? A gente já vai ter um movimento uniformemente variado por causa da aceleração da gravidade. A gente vai começar com um vetorzinho pequeno, que é 0 em Y, vai começar com um vetorzinho pequeno e ele vai aumentando, né? Isso até chegar ao solo. Então, a gente tem um tempo de queda, que é dado pela raiz quadrada de 2 vezes a altura dividido pela gravidade. Se você não lembrasse dessa equação, nós vamos chegar, porque é fundamental para a gente poder resolver esse exercício, tá legal? Então, vou fazer aqui atrás. Então, eu sei que em Y, eu tenho um movimento uniformemente variado. E em X, eu tenho um movimento uniforme. Então, em Y, eu tenho que usar a equação dos espaços, aquela função horária, o pessoal chama de sorvetão, né? S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então, se eu sei que S menos S0 vai ser o meu deslocamento, vai ser igual a minha altura H. Em Y, lembra que eu falei que em Y a nossa velocidade inicial era 0? Aqui, ó, em Y, partindo aqui só tinha velocidade em X, em Y era 0. E a aceleração que está agindo na vertical é a da gravidade, então gt ao quadrado sobre 2. Então, se eu quero descobrir o tempo, é só eu isolar o tempo nessa fórmula. Quem está multiplicando, passa dividindo. T igual a raiz de 2h sobre g, esse é o tempo de queda. Tá? Então, aquela fórmula que eu mostrei pronta aqui já para vocês, vem daqui. É bom poupar tempo nos vestibulares, mas caso você não lembre, não é, né, um impeditivo para você deixar de resolver o problema, você pode chegar nela. Então, agora, a gente analisou X, né, que era um movimento uniforme, e nós vimos que o alcance, meu deslocamento horizontal, era igual a VOX vezes o meu tempo de queda. Quem é o meu deslocamento na horizontal nesse caso? É D. Quem é o meu VOX? É o meu VO. Quem é o meu tempo de queda? Acabei de encontrar. 2H sobre G. Esse Hzinho é esse Hzinho aqui. E G não precisa ser tudo, a gente pode analisar só uma fração aqui, tá? G da gravidade. Ele quer saber quem é VO, então quem está multiplicando passa dividindo. Vai ficar meio estranho aqui a conta, tá? Mas é tranquilo. Raiz de 2H sobre G.
Aí eu vou usar aquela regrinha, repito a primeira fração, inverto o sinal e inverto a segunda fração, G sobre 2H. Resposta, letra D. Dzão vezes raiz de G sobre 2H. Tá? Então, uma questão assim, que você usando o passo a passo direitinho, era simples, tá? Só tinha que ficar atento aos dados aqui da questão. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 77. A questão diz assim: a figura mostra 2 barcos A e B em repouso, flutuando em equilíbrio em água parada, sujeitos exclusivamente à ação do peso e do empuxo. Então, ele já falou as forças que estão agindo aqui, tá? E essa palavra equilíbrio, repouso, parada é muito importante, porque a gente sabe que a aceleração é igual a 0 e a força resultante é igual a 0. Já vou anotar aqui. Considerando que para cada barco os parâmetros massa, peso e volume imerso e as dimensões largura e altura fora da água indicados na figura, a intensidade do empuxo será maior. Ele quer maior, quer saber quando o empuxo vai ser maior sobre o barco que tiver. Então, para isso, a gente tem que relembrar alguns conceitos importantes, né, pessoal? Primeiro, vamos desenhar as forças aqui. Por exemplo, no barco A, que é a mesma que no barco B, né? Vou desenhar aqui a peso agindo sempre vertical, sentido para baixo. E nós temos aqui um fluido, né, um líquido, que vai surgir aí a força de empuxo, né? Sempre vertical, sentido para cima. Então, eu coloquei até o teorema de Arquimedes aqui para vocês. Todo corpo sólido mergulhado no fluido em equilíbrio recebe uma força de direção vertical e sentido de baixo para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado, que é o empuxo. Esse aqui é o teorema de Arquimedes, tá legal? Então, se está em equilíbrio, isso quer dizer que a força que está para baixo é igual à força que está para cima, ou seja, o meu peso é igual ao meu empuxo. Se a força resultante é 0, né? Isso, peso menos empuxo igual a 0, peso igual ao empuxo, tá? Então, facilitou muito o exercício aqui. Então, eu sei que o meu empuxo, pessoal, coloquei aqui para vocês um print do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer todo o conteúdo de física, desde cinemático até física moderna, resumido para você. Então, eu tenho que o meu empuxo, que é uma força, é igual à densidade do líquido que ele está submerso, né, que o corpo está submerso, vezes o volume do corpo submerso, vezes a gravidade, tá? Esse volume pode ser o volume do fluido deslocado também. Então, se o empuxo é igual a densidade vezes volume, vezes gravidade, onde essa densidade é do líquido e aqui é o volume do corpo, quanto maior o volume do líquido deslocado, maior o meu empuxo. Então, o item A diz assim: sobre o barco que tiver menor volume imerso, errado, tem que estar maior volume imerso para ter um maior empuxo, tá? Maior largura não tem a ver com a largura, né? Então, também tem beta de estar excluído. Maior massa, se o peso é igual ao empuxo, o meu peso é dado por massa vezes gravidade. Então, se empuxo é igual ao peso, empuxo igual a massa vezes a gravidade. Então, quanto maior a massa, maior o meu empuxo, porque são diretamente proporcionais, né? O empuxo é diretamente proporcional à massa, então, se eu quero ter um empuxo maior, eu tenho que ter uma massa maior. Resposta letra C. Item D, menor peso. Se eu diminuir o peso, eu diminuo a massa, vou ter um menor empuxo, né? Então, não. Menor altura fora da água. A gente já concluiu aqui em relação ao volume do corpo submerso, então realmente resposta letra C. Só fazer análise aqui das equações, das forças, né? Bem tranquilo. Bom, pessoal, é isso. Questão número 78. A questão diz assim: Calisto é a segunda maior lua de Júpiter. Tá aqui. Considere que Calisto descreve uma órbita circular e uniforme em torno de Júpiter, contida no plano equatorial desse planeta, como ilustrado na figura. Adotando um eixo S, com origem no centro de Júpiter, sobre o qual se pode representar a projeção da posição de Calisto durante sua órbita, o gráfico mostra a variação de S em função do tempo. Então, a gente tem aqui o tempo em dias e o S elevado a 10, multiplicado por 10 elevado a sexta quilômetros. Considerando as informações fornecidas, os valores próximos do raio da órbita de Calisto e do seu período de translação em torno de Júpiter são, respectivamente.
Bom, pessoal, vamos entender aqui esse gráfico, né? Olha só, esse movimento daqui até aqui, ó, até o ponto mais baixo, esse movimento aqui até a linha S, tá? Esse movimento aqui. Então, quando ele chega aqui, vou botar de vermelho, quer dizer que ele passou por aqui. Que ponto representa aqui? Quantos dias? 3 dias, né? Não está mostrando. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui é 3 dias. Então, ele vem aqui, ó, faz esse movimento, faz meia volta, né? E chega aqui em S, em meia volta. Tá? E depois ele termina o seu período, né? Fazendo mais meia volta, né? Para completar uma volta completa e passa novamente pelo mesmo ponto, que é aqui em 20 dias. Então quer dizer que no ponto vermelho e no ponto azul, ele completa uma volta completa, ele faz uma volta completa. Sai de vermelho, vem, passa por S, ponto mais alto, depois vem aqui, termina a volta completa. O período, né, de translação, períodos que ele completa uma volta em torno de Júpiter. Então, o período de translação em torno de Júpiter tem que ser uma volta completa, que vai de 3 a 20 dias, ou seja, o meu período vai ser, vamos anotar aqui, vou representar pela letra T, período vai ser igual a 20 menos 3, que é igual a 17 dias. Tá? A unidade de dias, então a gente já sabe, pode ser a A, a C ou a E. Tá legal? Então, o período foi bem tranquilo, só olhando o gráfico. Então, agora eu vou apagar esses pontinhos aqui para eu fazer uma localização aqui mais precisa. Porque agora ele quer que eu encontre o raio da órbita de Calisto. Então, eu tenho aqui, ó, aqui é 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, mais ou menos tem 0,1 em cada um aqui, né? Então, vamos colocar aqui que ele esteja em 1,8 mais ou menos, tá? E aqui embaixo, também mais ou menos em 1,8, por isso que ele fala aproximadamente, tá? Então, se eu considerar aqui 1,8 positivo e aqui menos 1,8, o que a gente vai ter? Como que eu vou encontrar o meu ΔS? Olha só. A gente vai fazer aqui o ΔS, tá? Como ele está querendo o raio, não o diâmetro, a gente vai dividir por 2 esse ΔS. Então, vamos lá. Então, eu tenho que o meu ΔS, a minha variação de espaço, vai ser igual ao espaço final menos o espaço inicial. Espaço final menos o espaço inicial. Lembrando que essas medidas estão multiplicadas aqui por 10 a sexta. Então, meu ΔS vai ser igual. 1,8 menos menos vai dar mais. 1,8 mais 1,8 vezes 10 a sexta. Lembrando que aqui a gente está achando o diâmetro. 1,8 mais 1,8, a gente vai ter 3,6 vezes 10 a sexta. Eu quero dividir por 2 para achar o meu raio. Então, meu ΔS vai ser 1,8 vezes 10 a sexta quilômetros. Resposta, letra E. Ele quer o raio, tá? Então, fica atento aí em dividir essa variação de espaço por 2. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Questão de análise de gráfico. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 79. A questão diz assim. A figura representa um calorímetro de paredes adiabáticas, ou seja, não há trocas de calor com o meio externo, e de capacidade térmica desprezível, cuja câmara de reação está imersa em 1000 gramas de um líquido de calor específico, 4,0 kJ por quilograma grau Celsius. Dentro dessa câmara foi realizada a combustão completa de 9 gramas de glicose, ele botou aqui 180 gramas por mol, utilizando para isso oxigênio pressurizado em quantidade suficiente para que a reação ocorresse completamente. Nesse processo, o calor liberado na reação foi totalmente absorvido pelo líquido, que teve a sua temperatura elevada de 20 graus para 55 graus Celsius, e a pressão dentro do calorímetro manteve-se constante. Nessas condições, o calor absorvido pelo líquido, é o comando da questão, ele quer o calor absorvido pelo líquido e a entalpia da reação de combustão completa da glicose, foram respectivamente. Então, primeiramente, vamos colocar aqui nossos dados.
A gente tem aqui a massa, que ele deu pra gente aqui de 1000 gramas, que é 1 quilo. A gente tem o C, que é o calor específico, que ele deu em 4 kJ por quilograma graus Celsius, é essa unidade que nós vamos respeitar. Temos também a nossa variação de temperatura, que é a temperatura final menos temperatura inicial. Então, a gente tem 55 menos 20, que vai dar 35 graus. Então, olhando nossos dados aqui, a gente já consegue encontrar esse calor absorvido pelo líquido. O calor liberado na reação é totalmente absorvido pelo líquido, porque a gente tem uma variação de temperatura sem mudança de fase. Isso caracteriza a quantidade de calor sensível, que é dada por quantidade de calor sensível é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Equação fundamental na calorimetria, assim como a quantidade de calor latente. Muito importante você estudar essa parte, tá, pessoal? Lembrando que isso aqui é um print do meu e-book de equações, conteúdo de física completo, resumido para vocês, desde cinemática até física moderna, tudo para o seu vestibular. Tá? O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, nós vamos utilizar a quantidade de calor sensível. Quantidade de calor sensível é massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Então, eu tenho que, quem é minha massa? Eu tenho que respeitar a unidade do C. Se a energia do meu C está em kJ, quer dizer que a minha quantidade de calor vai sair em kJ. Se eu abrir aqui o quilo para 1000, posso abrir sem problema nenhum. A massa tem que estar em quilogramas. A variação de temperatura tem que estar em graus Celsius. Então, a gente respeita o que o C está nos indicando, tá? Então, a gente vai usar essas unidades. Então, a massa tem que estar em quilograma. Calor específico, nós vamos usar o 4K. Eu vou achar essa energia em kJ. Eu poderia botar 4.000 joules, não tem problema nenhum. Variação de temperatura, já vou botar aqui 35 graus Celsius. Alguns exercícios vêm como Kelvin, aí você precisa converter. 35 vezes 4 vai ser 140 kJ. Prontinho, encontramos o calor absorvido pelo líquido, né? Esse calor liberado da reação. E foi totalmente absorvido pelo líquido. Somente utilizando a equação, o pessoal chama de Q-macete, né? Porque aqui é variação de temperatura, fica Q-macete. Então não pode esquecer, essa equação é muito importante. Agora vamos encontrar a entalpia por regra de 3 simples. Então eu tenho que 9 gramas de glicose, né? A energia encontrada aqui foi 140 kJ. Aí ele me deu aqui 180 gramas por mol, é justamente o que eu estou buscando, X em kJ. Multiplico o cruzado, 9x vai ser igual a 25.200. X vai ser igual a 25.200 dividido para 9, vai dar 2.800 kJ. Aí você vai ver que as alternativas estão um sinal negativo. Por quê? Porque houve uma perda de calor, né? Teve material aí queimado, houve perda, então por isso é negativo. Então a minha resposta vai ser 140 e menos 2.800, resposta letra A. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 80, a questão diz assim: quando um homem se coloca em pé, projeta sobre o solo, plano e horizontal, uma sombra com 1,35 metros de comprimento. Conforme a figura 1, quando esse mesmo homem sobe em um banco de 40 centímetros de altura e se mantém em pé, o banco e o homem projetam sobre o solo uma sombra com 1,65 metros de comprimento, conforme a figura 2. Sabendo que nas duas situações o homem se encontra no mesmo local e no mesmo horário, a altura desse homem é... Bom, pessoal, para resolver essa questão, vamos lembrar aqui o princípio da propagação retilínea da luz, né, que é a projeção das sombras. Lembrando que esse aqui também é um print do meu e-book de equações, conteúdo de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Todo o conteúdo de física, desde cinemática até física moderna, resumido para você. Bom, pessoal, então olha só.
a gente tem aqui que fazer, é muito simples, né, essas questões de sombra. Basta a gente fazer uma semelhança de triângulos, tá? Então a gente tem aqui que alturão está para sombrão, assim como o alturinha está para sombrinha. A gente tem que comparar dois triângulos. Eu gosto de fazer assim. Tem gente que gosta de botar altura sobre altura. Eu gosto de botar altura sobre sombra está para altura sobre sombra, tá? Só isso, não precisa fazer mais nada. Então, uma questão muito tranquila, basta a gente identificar que altura que está aqui, porque aqui a gente quer saber que é H, a gente já sabe que é H, né? Deixa eu botar aqui, botar a partir do raio de luz aqui para a gente poder ter o triângulo bonitinho, tá? E aqui a gente vai descobrir também. Então, a gente sabe que aqui é H, é a altura do homem, né? Vamos chamar de... pode ser de H. E aqui tá em centímetros e aqui tá em metros. Isso eu não posso fazer, tá? Então, como que eu converto centímetro para metro? É só multiplicar por 10 a menos 2 ou dividir para 100. Então, 40 dividido para 100 vai dar 0,4 metros. Então, aqui vai ser H, certo? Que é a altura do homem, mais 0,4. Certo? Isso aqui tudo vai ser H mais 0,4, concordam? Então, eu tenho que... Não precisa decorar essa relação, tá, pessoal? É só lembrar. Altura para sombrão, eu botei altura para sombra, tá? É igual a altura do outro triângulo para sombra. Sombrinha, só para diferenciar. Tem gente que bota X linha, tem gente que bota PP linha, tá? Só para não esquecer. Então, eu usei Hzinho para altura, vou botar esse primeiro triângulo aqui, dividido pela sombra, em metros, a gente só tem que respeitar as unidades, não pode misturar centímetros para metros. Então, 1,35 minha sombra, igual a altura dessa outra situação, H mais 0,4, dividido para a outra sombra, que é 1,65. Só isso, tá? Eu venho aqui, multiplico cruzado, 1,65H, vai ser igual, aqui eu tenho que fazer a distributiva, tá, pessoal? 1,35 vai multiplicar os dois. 1,35H mais 1,35 vezes 0,4 vai dar 0,54. Tá mais, vai lá para o outro lado menos. 1,65H menos 1,35H igual a 0,54. Essa subtração aqui vai dar 0,3H. Igual a 0,54, H vai ser igual a 0,54 dividido para 0,3, H vai ser igual a 1,8 metros, resposta letra D. Muito simples, né, pessoal? Fazia tempo que eu não via essa questão de propagação retilínea dos raios de luz, mas bem tranquilo, tá? Bom, pessoal, é isso. Questão número 81. A questão diz assim: conhecer como se dá a propagação do som no oceano é importante para a medição de profundidades. Para essa medição, utilizam-se instrumentos que operam com frequências que independem da profundidade do oceano. O gráfico mostra como varia a velocidade de propagação do som nas águas do oceano em determinada região do planeta, em função da profundidade. Então, a gente tem profundidade no eixo Y, em metros, e velocidade do som em metros por segundo no eixo X. De acordo com as informações apresentadas em relação a uma onda sonora propagando-se no oceano, na região do planeta citada no texto, aí ele pede para a gente fazer algumas análises, mas vamos fazer aqui uma análise prévia, né? A gente tem aqui que quanto mais profundo, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, a gente tem 800 metros de profundidade. A velocidade, ela tá aqui, ó, nessa faixa aqui. E já, por exemplo, aqui, ó, a 200, a velocidade dela é maior. Ou seja, a velocidade ela está diminuindo enquanto a profundidade está aumentando, tá? Então, a velocidade do som diminui quanto maior for a profundidade. É isso que está mostrando aqui. Aqui a velocidade é maior, tá mais raso. Quando vai aumentando a velocidade, a sua velocidade está diminuindo, tá legal? Então, ele pede para a gente analisar aqui todas essas alternativas. Então, item A. O comprimento de onda diminui com o aumento da profundidade do oceano. Então, a gente tem que relembrar alguns conceitos importantes aqui, né, pessoal?
Esse aqui é mais um print do meu e-book de equações e conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer todo o conteúdo de física do ensino médio, desde cinemática até física moderna, resumido para você, para te ajudar aí no seu vestibular, tá legal? Então eu tenho que essa aqui é a equação fundamental da ondulatória, que diz que a velocidade, eu vou botar aqui em cima para a gente poder analisar melhor, porque ficou pequenininho, tá? Velocidade é igual ao lambda, que é o comprimento de onda, vezes a frequência. Então, a gente tem a velocidade, que é em metros por segundo, comprimento de onda, que é em metros, e a frequência, que é em hertz. A frequência depende da fonte de propagação, né? Comprimento de onda, geralmente, é a distância de uma crista, que é o ponto mais alto, até uma crista da onda, de um vale a outro vale, ou entre dois nós não consecutivos. Aqui é um nó, aqui é outro nó, aqui é outro nó, por onde ela está passando. Então, entre dois nós não consecutivos, eu tenho uma onda, tá? Então, eu posso ver lambda é comprimento de onda em metros, tá legal? E ver a velocidade dessa onda. Então, ele fala assim, o comprimento de onda diminui com o aumento da profundidade do oceano. Então, a gente sabe que a frequência depende da fonte. Então, se a fonte não muda, se a fonte é a mesma, a fonte do som, né? Isso aqui é uma constante. Então, quem vai variar vai ser a velocidade e o comprimento de onda. Então, eu sei que quanto maior a velocidade, maior vai ser o meu comprimento de onda. E quanto menor a velocidade, menor o meu comprimento de onda. Tá legal? Porque a frequência é constante. Então, se eu tenho aqui uma menor velocidade numa maior profundidade, eu também vou ter um comprimento de onda pequeno, tá? Aqui eu vou ter um menor comprimento de onda, porque a velocidade é menor nesse ponto do que nesse ponto, tá? Então, se a velocidade é pequena, o meu comprimento de onda é pequeno, porque a frequência é constante. Então, a resposta aqui é a letra A, mas vamos ver as outras, tá? Fiquem tranquilos. Vamos ver aqui. Item B. O som emitido por essa onda é mais agudo em 700 metros de profundidade do que em 100 metros de profundidade. Pessoal, para o som ser mais agudo ou mais grave, a gente tem que alterar a frequência. Se a fonte não muda, a frequência não muda, a gente não tem essa diferença aqui do som ser mais agudo, tá? Isso aqui não, isso aqui é falso. Tem que ficar atento a isso. O período de oscilação diminui com o aumento da profundidade do oceano. Pessoal, período é o inverso da frequência e frequência é o inverso do período. Se a frequência não muda, período não muda. Então, nada vai mudar aqui, tá? Um período. Comprimento de onda é o mesmo em 200 metros de profundidade e em 550 metros de profundidade? Não, porque a gente viu que o comprimento de onda vai mudar. Se eu tenho uma velocidade maior, tem um comprimento de onda maior e vice-versa. Então, não é o mesmo. A velocidade de propagação aumenta com o aumento da pressão exercida pela água. Quanto mais profundo, mais pressão. Mas a velocidade lá embaixo, onde a pressão é maior, é menor ou é maior? A velocidade é pequena quanto maior a profundidade. Então, a velocidade diminui, tá legal? Com o aumento da pressão lá no fundo. Então, é isso mesmo, o comprimento de onda diminui com o aumento da profundidade, porque a velocidade do som vai diminuir, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Questão número 82. A questão diz assim: em determinado jogo para duas pessoas, quando um jogador souber a resposta a uma pergunta, deve rapidamente acionar um botão antes do outro jogador, o que faz acender uma lâmpada próxima a ele por 2 segundos, indicando a prioridade desse jogador para responder. A lâmpada é acesa devido ao fechamento de uma chave interruptora e o acendimento dessa lâmpada impede que a outra seja acesa. Após esses 2 segundos, a lâmpada se apaga e só será acesa novamente quando o jogador voltar a acionar seu botão antes do outro jogador. A figura mostra o circuito que controla o jogo. Então a gente tem aqui as lâmpadas do jogador 1, aqui RL, e a chave interruptora, e temos a chave interruptora do jogador 2, representada pelo azul, e a lâmpada do jogador 2. Esse circuito é composto por um gerador de força eletromotriz de 20 volts e resistência interna de 5 ohms. Então tá aqui, ó, a força eletromotriz, já vou anotar.
é de 20 volts e a resistência interna é de 5 ohms. Duas lâmpadas iguais de resistência elétrica RL de 10 ohms cada uma, então aqui ele fala para a gente também a resistência da lâmpada, 10 ohms cada lâmpada. Dois resistores ôhmicos R1, 25 ohms, então tem um resistor externo aqui, 25 ohms, vou botar de outra cor. E R2, 35 ohms. E duas chaves interruptoras ideais, C1 e C2. Os dois botões B1 e B2 atuam apenas para fechar as chaves e não são percorridos por corrente elétrica. Todos os demais componentes do circuito são ideais. Em um jogo, o jogador 1 acionou seu botão 4 vezes. O jogador 1 acionou seu botão 4 vezes. E o jogador 2 acionou seu botão 6 vezes. Assim, no tempo total em que ficaram acesas nesse jogo, qual vai ser a quantidade total de energia elétrica dissipada pelas duas lâmpadas? Então, a gente tem que analisar para o jogador 1, depois para o jogador 2 e depois fazer o total. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos relembrar aqui um conceito importante, para a gente poder descobrir essa corrente elétrica aí que está circulando no circuito, nós vamos utilizar a lei de Poulet, que diz que o somatório das forças eletromotrizes, dos geradores do circuito, menos o somatório das forças contra a eletromotriz, caso tenha receptores, dividido pelo somatório de todas as resistências internas do gerador, internas do receptor e as externas, a razão entre elas vai me dar a corrente elétrica em ampere, tá? Essa equação aqui cai muito nos vestibulares, tá? Eu coloquei ela aqui de forma resumida, ela também pode ser escrita dessa forma. Corrente elétrica é igual ao somatório da FEM menos o somatório das contra-FEMs, dividido pelo somatório das resistências internas dos geradores, mais o somatório das resistências internas dos receptores, mais o somatório das resistências externas. Ela pode ser escrita assim também, coloquei aqui de forma resumida, ou seja, só você somar todas as resistências do circuito, tá? E diminuir a força eletromotriz da contra-eletromotriz de quantas vezes tiver, Então a gente tem que ficar atento. Aqui nesse caso não tem força contra-eletromotriz, a gente só tem uma resistência interna do gerador e algumas resistências externas para analisar, tá? Então fique tranquilo que aplicando essa fórmula fica muito tranquila, tá? Lembrando, pessoal, que esse aqui também é um print do meu e-book de equações, conteúdo de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Todo o conteúdo de física resumido para você. Então, vamos lá. Vamos começar com o jogador 1. Jogador 1. Então, o que acontece? Se a gente fechar a chave aqui, vai passar corrente elétrica. A chave está aberta aqui, o que vai acontecer? Corrente, vamos lá. Aqui o gerador, o traço maior é o positivo, o traço menor é o negativo. No sentido convencional da corrente, que a gente estuda na física, vai do positivo para o negativo a corrente elétrica. Então a corrente vai sair aqui do positivo, do maior, vai subir aqui, vir aqui, vai dar a volta, vai descer pela resistência, vai passar pela resistência interna e vai continuar aqui, circulando esse circuito. Ah, mas e a parte de baixo? A chave está aberta, ela não vai descer, tá legal? Então vai ficar só aqui, percorrendo esse caminho, tá? Então para o jogador 1, o caminho é esse. Então a gente vai descobrir a corrente elétrica que está circulando para o jogador 1. Corrente elétrica vai ser igual ao somatório da FEM, que a gente só tem um gerador, então é o próprio gerador, dividido pelo somatório das resistências, tá? Escrevi de forma bem simples aqui. A fórmula resumi bastante. Corrente vai ser igual ao somatório da força eletromotriz. Então só tem um, é ele mesmo, que é 20. Dividido pelo somatório de todas as resistências que a corrente passar. Então ele vai passar pela lâmpada, que tem 10 ohms, mais vai passar a chave, vai passar aqui pela resistência de 25 ohms, vai vir aqui, vai passar pela resistência interna de 5 e acabou. Depois vai continuar repetindo. Então 20 dividido para
25 mais 5, 30, mais 10, 40. Corta, 2 sobre 4, 0,5 amperes. É a corrente que vai estar circulando aqui para o jogador 1. Marcar aqui. Muito importante esse cálculo, tá? Geralmente tem que calcular a corrente. Só que não é isso que ele quer. Ele quer, primeiramente, agora a gente vai calcular a potência dissipada e depois vai calcular a energia elétrica, tá? Então vamos calcular aqui a potência dissipada, porque ele quer a quantidade total de energia elétrica dissipada. Então a gente precisa primeiro calcular a potência dissipada. Então, para a potência dissipada, nós vamos utilizar a equação R vezes I quadrado, tá? Lembrando que essa potência dissipada é da lâmpada e não do circuito todo, tá? Porque vai ter potência dissipada nas resistências também. Mas a gente está falando só da lâmpada. Então, muito aluno aí pode ter se confundido e vai acabar achando outra alternativa aqui. Então, aqui a resistência elétrica da lâmpada. A resistência elétrica da lâmpada é 10 ohms. A corrente elétrica que atravessa essa lâmpada é meio ampere. Então, meio ao quadrado. Potência, né, dissipada na lâmpada vai ser igual a meio ao quadrado vezes 10 vai dar 2,5 watts. Não achamos aí que é em joule, que é energia, tá? Então, não se empolgue, interrompa ainda não. A gente vai calcular agora a energia. Energia elétrica. Aí é só você lembrar, na equação que cai demais, né, no Enem, a equação do PET. Potência igual a energia sobre tempo. A gente quer descobrir energia, a gente tem a potência, então a energia vai ser igual a potência vezes o tempo. Lembrando que a gente está fazendo só para o primeiro ainda, hein? Energia 1 vai ser igual a potência da lâmpada que nós calculamos e esse tempo. Ele fala aqui, ó, o que faz acender a lâmpada próxima a ele por 2 segundos. Então ele me dá o tempo, só que ele acionou o botão 4 vezes. Então 4 vezes 2 segundos, vai ser 8 segundos. Então, aqui vai dar 8, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2,5 vai dar 20 joules. Tá? Então, primeiro, o jogador 1, foram 20 joules de energia elétrica dissipada. Tá? Então, para o primeiro jogador. Agora a gente vai encontrar para o segundo. Mesma coisa, tá? Só que agora a gente vai abrir a chave 1 e vai fechar a chave 2. Para o jogador 2. Coloquei a questão aqui para poder ficar mais fácil. Então agora a gente vai fechar a chave 2 e vai abrir a chave 1, tá? Vai manter ela direitinho lá. Lembrando, positivo é o traço maior, negativo, sentido convencional da corrente, do positivo para o negativo. Então a corrente vai passar por R2, vai aqui atravessar, vai passar pela resistência da lâmpada, vai subir, vai passar pela resistência interna do gerador e vai continuar circulando, tá? Então nós vamos encontrar, fazer o mesmo procedimento, usando a lei de Poulet para calcular a corrente que circula pelo jogador 2, achar a potência dissipada e a energia elétrica. Corrente elétrica é igual ao somatório da força eletromotriz dividido pelo somatório das resistências. Então eu tenho que o gerador é o mesmo, ou seja, 20 volts. Aí a gente tem R2. R2 é 35 ohms. Aí ele vai passar também pela resistência de 10 e depois pela de 5. Então aqui é 35, aqui é 10 e aqui é 5. Então eu tenho que somar todas as resistências que ela passa. 35 mais 10 mais 5. Lembrando que o Poulet tem que somar tudo, tá? 35 mais 5, 40, mais 10, 50. Corrente igual a 2/5, que vai dar 0,4 amperes. Achamos a corrente, vamos calcular a potência dissipada. Potência dissipada pela lâmpada. Potência igual a R da lâmpada vezes a corrente que circula por ela ao quadrado. Resistência da lâmpada também é 10, corrente elétrica 0,4 ao quadrado, a potência vai ser igual a 1,6 watts.
Ainda não encontrei a energia, vou encontrar pela equação do PET. Então, a energia vai ser igual a potência igual a energia sobre o tempo. Energia 2 vai ser igual a potência vezes o tempo. Energia 2 vai ser igual a 1,6 vezes. Ele fala que ele apertou o botão 6 vezes, dura 2 segundos. Então, 6 vezes 2, 12 segundos. Doze vezes 1,6 vai dar 19,2 joules. Prontinho. Encontrei a energia 2. Agora é só fazer o total, só somar as duas. Energia dissipada total. Energia total vai ser igual a energia dissipada E1 mais E2. Então, a energia dissipada vai ser igual a 20 joules, que nós encontramos em E1, mais E2, que é 19,2. A energia dissipada vai dar 39,2 joules. Vamos ver a alternativa. Letra B. Vou marcar lá para vocês tirarem o print. Tá bom, pessoal? É isso. E se você chegou até o final desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço, até a próxima questão.